Efésios capítulo 5, versículo 14. Essa música, ela originalmente foi gravada por um cantor recente. Ela foi recentemente gravada pelo aquele cantor chamado Ron Kenoly. Não sei se vocês já ouviram falar dele, mas ele gravou originalmente chamado Anointing, Fall on Me. Efésios capítulo 5, versículo 14, está escrito assim: pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém? Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, e acabamos de pedir que o Senhor possa derramar sobre nós a tua unção, que o Senhor possa derramar sobre a tua igreja, sobre os teus filhos, ó Deus, neste lugar, no mover da presença do teu Espírito, em nome de Jesus. E que nós sejamos, ó Deus, visitados pela tua unção. E que o nosso coração, Senhor, possa ser hoje tocado pelo teu poder e pela tua presença, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, derrama da tua glória, da tua presença, enchendo os teus filhos com o teu poder nessa noite. E que sejamos hoje abundantemente tocados pela ação, a manifestação poderosa do teu Espírito neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Pode sentar, em nome de Jesus. Eu quero registrar aqui a presença, ali, sempre quietinha, mas importante, do nosso irmão Gilcimar. Está ali, sentadinho, e a Marlene, eles estiveram viajando, e ali o Senhor os abençoou. Não posso dizer que foram provados, porque Deus providenciou tudo, Deus guardou. Ele estava contando um pouquinho do testemunho, que Deus providenciou todos os detalhes de tudo que ele precisava. E nós estivemos orando, clamando por você, pela saúde. Stephanie deu todo o relatório o tempo todo, ela esteve em contato com a igreja, falando, e nós estamos felizes por vocês. A gente sabe da correria, das atribuições de vocês. Eu vi você essa semana já na rua, eu não sei se estava dirigindo, mas eu orei e falei: Senhor, cuida do teu servo, porque eu não sei se ele está bom para estar no volante ainda não. Essa semana você estava aqui dirigindo, não estava ou não? Eu vi que você estava subindo com uma criança, mas eu falei: Senhor, cuida do teu servo. Então se cuida, amém? É importante que você tenha saúde, porque você tem muita bênção para viver ainda. Amém, Gilcimar? Deus te abençoe, querida. Glória a Deus. Nós cantamos aqui uma música que faz parte de uma história, de um contexto americano, quando a igreja despertou, quando a igreja acordou em algum instante, e um homem chamado William Seymour, lá nos Estados Unidos, ele recebeu um toque, recebeu uma informação do Espírito Santo de Deus, e ele então percebeu que algo estava muito comum, muito tradicional na igreja. A igreja tinha se tomado de alguns privilégios e, de alguma forma, as pessoas davam muito mais importância à classe social, à roupagem, e eles não tinham, no século XIX, já no século XIX, eles não tinham mais aquele desejo do Espírito, da presença do Senhor, e a igreja tinha se tornado, nesse instante, um grande parâmetro social, e as pessoas então sabiam quem pertencia ao movimento metodista, sabiam quem eram os batistas, e essa classificação foi quase que dando o tom social para aquela época. Então, a história nos mostra um homem chamado William Seymour. Ele era negro e cheio do Espírito Santo de Deus. E ele começou pela oração. Por isso que eu disse a você que o que nós temos feito aqui tem um grande papel naquilo que Deus está fazendo conosco. Porque a oração é um dos fundamentos do avivamento. E esse homem começou com a oração. E no grupo em que ele insistiu em orar,
Deus foi dando alguns sinais. E preciso hoje que a igreja comece a despertar para isso. Porque a igreja que eu clamo e eu tenho pedido ao Senhor, ela vai mais do que um instante só de culto. A igreja que eu tenho clamado e pedido ao Senhor, ela precisa passar por esse avivamento que vem do latim revivare, ou revival, como chamaram os americanos naquela época. Esse revival, esse avivamento, esse mover, precisa acontecer nas nossas vidas, para que a igreja, ela tenha uma referência social, voltada para aquilo que ela tem como chamado, o seu momento espiritual, e ela possa interferir dentro desse ambiente, com essa característica. E esse avivamento que começou com esse homem, e que hoje é internacionalmente conhecido como o avivamento da Rua Azusa, é parte da história. Os cristãos que conhecem um pouco de história do nosso evangelho moderno, eles têm essa informação, e sabem que dali saiu a Igreja de Deus em Cristo, e que era tomada na sua diretoria por negros, mas que eram cheios do Espírito Santo de Deus. E como havia essa divisão social, os brancos romperam essa classificação, e eles perceberam, ali tem Deus. E então eles se sujeitaram a esse domínio da igreja negra, e eles vieram buscar Deus, vieram buscar o batismo no Espírito Santo, vieram buscar a presença do Senhor. Então perceba, com a oração e o desejo de um homem, Deus interferiu em um instante na sociedade, Deus interferiu naquela época, para que ficasse registrado na história, que a oração de um homem e o desejo de um homem por avivamento pode mudar uma sociedade. E aí, o que aconteceu é que vieram então os primeiros brancos, e eles começaram a participar dessa igreja avivada, dessa igreja com a revelação, com os dons do Espírito. E aí então eles perceberam, nós também temos que crescer, nós também temos que ser pastores nessa igreja, nós precisamos ter esses dons que eles têm. E eles começaram a buscar, e a história conta que em algum instante esses homens brancos americanos começaram a ser admitidos para o ministério dentro da igreja negra, que era dividida. E então a igreja ficou mesclada. A sociedade precisa da nossa interferência quando estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos interferir nesta cidade, cheios da presença do Senhor, porque nós somos agentes de transformação, cheios do Espírito. Amém? Então, houve um instante que a história conta, que os brancos então perceberam que a igreja se tornou forte, uma das principais igrejas americanas hoje, com mais de 100 anos. Eles disseram, não é socialmente comum um branco estar debaixo da autoridade dos negros. E aí então eles romperam. E eles decidiram que não precisavam mais daquele mover, daquela igreja e de tudo aquilo. E então a história conta que ali começou uma igreja chamada Assembleia de Deus. Não sei se você conhece, já ouviu falar? Mas então começou uma igreja avivada de brancos, porque a de negros já estava fora de moda. E eles então caminharam, avançaram, e eram conhecidos pelo poder pentecostal, e espalharam esse fogo por muitos lugares. Porque diferentemente da igreja dos negros, essa era uma igreja que tinha poder aquisitivo. Ela podia mandar missionários, e esses missionários cheios do Espírito começaram a invadir alguns lugares, e levaram esse evangelho e pregaram. Bispo Elias, também é cultura. Vem para a aula de Bíblia aqui que você vai aprender um pouco, viu? Então, esse evangelho começou a se espalhar. Mas o fato que nós precisamos ficar atentos, irmãos, é que tudo isso, essa história, essa consequência do avivamento da igreja, não pode ser somente um ambiente aquecido, com vozes bonitas,
e com pessoas dando glórias a Deus mais alto umas do que as outras. Nós precisamos desse avivamento genuíno e que ele toque a nossa vida e nos faça viver pelo poder de Deus. Eu fui consultar uma enciclopédia pouco conhecida, nenhum de vocês conhece, chamada Wikipedia, e lá está escrito sobre avivamento. As consequências mais normais de um avivamento. Procure você, basta você ir no Google, escrever lá na Wikipedia avivamento. Lá vai estar escrito as consequências mais normais do avivamento, além do aumento do número de conversões ao cristianismo, nunca prendendo apenas a uma classe social, mas ao mesmo tempo pegando o maior número de cristãos, praticantes e não praticantes. São melhorias na sociedade, sendo muitas vezes até nas leis sociais, são criadas por parte dos governos dos respectivos lugares em função da mudança social que neles ocorre. Além disso, diminui-se o número de salão de bailes e bares da região, verifica-se uma significativa baixa dos índices de casualidades imorais e ou anticonstitucionais, são sempre registrados no decorrer ou após os avivamentos, relevando que tais eventos trazem sempre uma boa consequência para a sociedade, mesmo aquela época que não é cristã. Isso aqui está na Wikipedia, está na internet. Algum cristão escreveu isso, tendencioso. E que bom que esse aqui foi bem tendencioso mesmo. Puxou tudo para o nosso lado. Mas perceba o que está escrito publicamente para qualquer um consultar. O que significa avivamento? É uma ação do cristianismo que interfere na sociedade, que interfere positivamente, que a criminalidade cai, que diminui o número de bares e que faz com que aquele ambiente possa ser transformado. Aqui está escrito, leia isso depois, que leis são escritas, são criadas por governos e governantes que respectivamente são tomados por esse avivamento. Irmãos, nós precisamos entrar num tempo de avivamento, porque a igreja morta, a igreja sem interferir naquilo para que ela foi chamada, ela não tem a sua essência, ela não tem o seu interesse, e nós precisamos amadurecer nas mãos de Deus, porque quanto mais formais e frios formos, mais seremos consumidos pelo nosso tempo, pelas nossas ocupações, pelos nossos ideais, por quem somos, pelos problemas familiares, pelas contendas, pelas dificuldades, e esqueceremos que o nosso papel é sermos sal da terra e luz do mundo. Amém? A igreja precisa ser avivada nas suas opiniões. A igreja precisa ser avivada no seu contexto, onde ela está. A igreja precisa ser avivada na sua leitura da Bíblia. A igreja precisa ser avivada no seu louvor. A igreja precisa ser avivada nas suas vestes. A igreja precisa ser avivada na sua caminhada com Deus. A igreja precisa ser avivada para orar. A igreja precisa ser avivada nesse tempo, porque o Espírito Santo de Deus está clamando por avivamento no meio do seu povo. Aleluia. Esse revival pode ser identificado como um tempo de despertar incomum no meio da igreja. Um desejo que começa às vezes por como foi o caso de William Seymour, e vai invadindo e vai tomando conta de pessoas que são partidárias de um mesmo sentimento gerado no espírito. E isso precisa acontecer nos nossos dias. Porque a igreja, cheia de contendas e de falhas e de esfriamento, é uma igreja que está fadada à falência e à morte completa. Você pode hoje andar pela Inglaterra, onde os principais avivamentos, anglo-saxãos e depois anglo-americanos, aconteceram. Sabe como estão essas igrejas hoje? Fechadas. Sabe como estão esses lugares hoje? Alguns deles, o seu subsolo, transformados em pubs, que são bares para embriagar as pessoas. Algumas dessas igrejas são museus,
históricos e só servem para visitação. Eu estive lá no centro de Boston, na igreja onde Dwight Moody pregou, e um lugar maravilhoso, uma igreja linda, pronta, banco, é tudo maravilhoso lá dentro, um espaço, um templo feito com paredes maravilhosas de pedra, tudo lindo. Mas para entrar lá dentro, você precisa pagar $5, porque lá não tem culto, lá não tem presença de Deus, lá não tem unção, lá não tem ninguém pregando, lá é só um ambiente de visitação. Nós somos na cidade de Salem, lá nos Estados Unidos, e passamos por uma igreja que hoje lá é conhecida como Igreja de Satanás, Satan Church. Ela fica próxima à cidade de Salem. Era uma igreja, e ali o povo adorava a Deus, e hoje é um museu para adoração a Satanás. Nós estivemos dentro da cidade de Salem. De lá tem um filme chamado As Bruxas de Salem. Aquilo não é só um filme, é real. Lá existe um incentivo à bruxaria, lá existe um incentivo a todo tipo de macumbaria, e as cidades em volta enviam os seus estudantes para conhecerem os prédios e os lugares. Nós estivemos lá em um lugar parecido, uma catedral, e que é um centro de visitação à bruxaria, e nós entramos e orando, repreendendo e falando: Senhor, nos dá graça, porque esta terra já foi recheada com a tua presença. Neste lugar, o teu Espírito abundantemente visitou homens, e daqui saíram avivamentos para muitos lugares do mundo. Sabe qual é o risco que eu e você estamos correndo em brincar com o Evangelho, em fazer da nossa vida uma vida de disputa cristã, uma vida de falsa cristandade, de falsa ligação com Deus, e acharmos que tudo isso é normal? Nós estamos correndo o risco de deixarmos como herança para a geração futura igrejas fechadas, pastores falidos, homens e mulheres distantes de Deus, mais interessados em todas as coisas e desprezando a vontade de Deus. E esse é o tempo em que eu quero te convocar para que você possa despertar nas madrugadas, seja cheio do Espírito Santo de Deus, para que você possa buscar a essência deste Evangelho que transforma a vida, que transforma as sociedades, para que você possa ter dentro de você a revelação do Espírito, a palavra profética, o dom de curar, e Deus tome a tua vida nesse tempo, para você se levantar como uma atalaia nas mãos de Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Esse período que eu tive a oportunidade de conhecer, eu fiquei chocado, eu já falei isso algumas vezes, em ir visitar prédios de igrejas que estavam para vender. Parece meio absurdão isso. Talvez não comporte dentro de você imaginar isso. Comprar uma igreja de porta fechada, com banco, com equipamentos. Mas ou nós entramos pelo caminho do avivamento e nos permitirmos ser cristãos acesos e cheios do Espírito Santo, ou nós seremos roubados. Eu me lembro que em uma das cidades onde nós fomos, cidade chamada Framingham, lá nos Estados Unidos. Irmão, estou falando tudo isso, não é porque eu quero contar para você que eu viajei e estive fora não, viu? Você me conhece bem e sabe que eu sou bem pé no chão. Mas o grande fato é que essas pessoas se esqueceram de que, além de tudo, de toda possibilidade, de qualquer condição que possam ter, há uma essência, há um Deus e há um Espírito que é vivo e vivificante. E Ele pode tocar o homem, e Ele conhece a sinceridade, Ele conhece a santidade, e Ele conhece a pureza, e Ele habita dentro de corações que clamam, e Ele se afasta onde está a sujeira. É tempo de que nós comecemos a nos voltar para Deus,
e nos interessar por aquilo que Ele tem desejado nas nossas vidas. Os nossos horários são limitados, a nossa vida com Deus é limitada, o nosso tempo de oração é limitado, o nosso tempo de culto é limitado, tudo que fazemos para o Senhor tem sido contado no relógio. Nós estamos limitando a operação de Deus, quando Ele quer derramar abundantemente o poder maravilhoso do Espírito Santo de Deus, para interferir nesse tempo. Nós olhamos para essas histórias e vemos que esse avivamento está presente, está acontecendo, quando homens estão dispostos a trabalhar por Ele. Por isso o texto de Mateus diz assim: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Deus não obriga homem algum a ser cheio do seu Espírito. Não espere que Deus vá fazer goela abaixo. Um dia você acordar sufocado, Deus está me batizando, Deus está me visitando. Ele quer que você tenha desejo. E o que tem acontecido é que muitos estão se esfriando, muitos estão desejando tantas outras coisas, e o homem está corrompendo a sua vida com Deus, e acha que isso é normal. É tempo de avivamento, para que você possa despertar dentro de você a unção, o desejo do Espírito, a palavra, o poder, que são necessários nesse tempo, para interferir nesta sociedade, que discute todas as coisas, e se esqueceu de servir a Deus, se esqueceu de ter uma aliança com o Senhor. Este avivamento, este revival acontece quando a manifestação sobrenatural do Espírito Santo de Deus começa a ser derramada no meio da igreja. Nunca vivi um tempo como esse, em que falar de milagre, falar de alguma coisa sobrenatural, ou atrai muitas pessoas pela curiosidade, ou então onde o evangelho está morto, as pessoas criticam, sorriem, ou duvidam daquilo que Deus possa fazer. E eu quero ser bem claro para você: eu ainda continuo crendo no mesmo Deus que faz milagre, que ressuscita mortos, que opera maravilhas, que faz o enfermo ser curado. Eu ainda continuo crendo no poder de Deus, na palavra da revelação. Eu ainda continuo crendo no mesmo evangelho, que faz pessoas serem transformadas pelo seu caráter. Eu creio na manifestação sobrenatural de Deus, e a igreja precisa mergulhar nisso. Irmãos, o homem tem uma necessidade muito grande desse sobrenatural, e um crescimento astronômico aconteceu em algumas religiões, porque eles começaram a fazer desse mover natural um exercício mentiroso, ou então, tomados por demônios, alguns são levados a desejar o sobrenatural, como leitura da mão, como previsão do amanhã, e o homem está sendo roubado, porque a igreja está deixando de ser avivada. Se tiver palavra de poder na tua boca, se tiver presença de Deus na tua vida, você pode ter certeza que onde o espírito do engano se manifestar, ali Deus vai te usar para fazer cair por terra toda ação demoníaca. E Deus está clamando por pessoas que queiram ser cheias do seu Espírito, cheias da sua presença, cheias da sua manifestação. A igreja não pode ser comum nesse tempo, a igreja não pode ser comum no ambiente onde está, a igreja não pode ser comum nos lugares onde ela tem se posicionado. O pecado não pode te afastar de Deus, e a tua vida não pode ser distante dele. O Espírito clama com gemidos inexprimíveis, e é tempo em que nós possamos buscar ao Senhor e pedir: Senhor, derrama um avivamento, me faz falar em línguas, ser cheio, me faz orar pelo enfermo e ter autoridade sobre aquela enfermidade, me faz ter desejo de conhecer a tua palavra. Nós estamos orando por tantas coisas, e nós estamos ensinando as pessoas a pedir tudo a Deus. Recebi no meu WhatsApp um áudio
que diz: Deus está te dando casa, Deus está te dando carro, Deus está te dando iate, Deus está te dando casa lá não sei aonde, Deus está te dando casa na Flórida, Deus está abençoando, está te dando dólar, dinheiro, muito dinheiro, vejo Deus está te dando tanta coisa. E aí a igreja aplaude, e a igreja recebe essas coisas. Mas eu quero que o Senhor avive a tua vida. Eu quero que o Senhor todos os dias toque o teu coração e que você sinta desejo, a ausência da presença de Deus. Ao levantar, ao acordar, você possa sentir: eu desejo o Espírito Santo, eu quero a revelação, eu quero ser cheio da glória do Senhor, eu quero que o Espírito se derrame sobre mim, e ao abrir da minha boca, eu possa profetizar a palavra de bênção sobre aquele que necessita. Eu desejo ser avivado pela glória do Senhor, em nome de Jesus. O avivamento acontece quando alguém busca, diga assim comigo: eu quero buscar o avivamento que vem de Deus para a minha vida. Amém? É lógico que nós brincamos, a gente dá até risada, porque tem alguns trejeitos que nos fazem brincar, algumas pessoas sapateiam, outras têm algumas coisas engraçadas. Eu concordo com você, mas isso não pode nos transformar em incrédulos. Isso não pode nos transformar em apóstatas da fé. Não pode fazer de nós pessoas que, tomadas por uma atualidade ou por uma mistura de fé e conhecimento, se afasta de Deus. Nós temos que mergulhar na presença do Senhor e desejar: Deus, eu ofereci a minha vida nas tuas mãos, e eu quero que o Senhor tome a minha vida. E aquilo que o Senhor desejar fazer, o Senhor pode fazer de mim. Se o Senhor quiser me usar hoje, pode me usar. Se o Senhor quiser me tomar cheio do Espírito Santo para orar dentro de um ônibus, eu estou na tua disposição. Se o Senhor quiser me usar para me levar nos lugares que o Senhor quiser desejar, e ali houver necessidade, conta comigo. O despertamento começa quando alguém começa a pedir. E hoje eu quero saber: há alguém aqui comigo que quer pedir pelo avivamento, pelo despertamento? Há alguém aqui que deseja que o Senhor possa despertar a igreja, e a igreja saia das paredes e comece a interferir em toda esta cidade, em nome de Jesus? Aleluia. O despertamento, o avivamento começa quando as coisas do reino e sobrenaturais começam a acontecer. Amém? Em nome de Jesus, eu quero que você comece a orar por isso, e comece a pedir: Senhor, me dá um dom extraordinário. Eu quero ter uma visão, eu quero ver anjos, eu quero que o Senhor me tome, cheio do teu Espírito. Aleluia. Quando algo sobrenatural começar a acontecer na tua vida, pode ter certeza, esse tempo de avivamento começou a acontecer no teu coração. Um tempo genuíno de avivamento começa a acontecer quando a igreja é chamada para estar fora do seu ambiente e a participar dos lugares mais inusitados que possa acontecer, porque a igreja está se fazendo presente, porque a igreja é necessária, porque o louvor impacta, porque há alguém que ora com autoridade, porque alguém soube que aqui alguém foi curado. A igreja precisa começar a ser chamada. Olha, tem alguém lá na igreja que ora, vai lá orar no hospital. Tem alguém lá na igreja que ora, venha orar nas sessões da Câmara do município dessa cidade. Tem alguém que ora lá na igreja, mande aqui para fazer uma oração nessa inauguração. Tem alguém que faz alguma coisa diferente nessa igreja, que tem poder de Deus, mande cantar aqui. Deus quer ressuscitar a tua vida e te encher do Espírito, para que esta cidade possa ser tomada por um verdadeiro avivamento. Aleluia. Um avivamento acontece quando uma explosão é anunciada pelo Espírito. A palavra de Deus diz que estavam todos reunidos num só lugar, e eles estavam ali orando e esperando, até que veio dos céus um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Ah, meu Deus, nós precisamos de cultos com batismo com
com o Espírito Santo de Deus. Quantos aqui não são batizados com o Espírito Santo de Deus? Levante a sua mão. Quantos não oram em línguas ainda? Levante a sua mão. Alguém que não ora em línguas? Aleluia. Nós precisamos buscar esse batismo de fogo e encher a tua vida de poder, para que você possa ser transformado no teu íntimo, na tua necessidade, e você saiba, algo novo está acontecendo, Deus está revolucionando a minha vida. E aqui nós vemos o avivamento acontecendo, porque o Senhor Jesus chamou os seus discípulos, e Ele os enviou, e Ele disse: podem ir pelas cidades, vão lá, Lucas capítulo 10, façam alguma coisa diferente, não levem roupa, não levem alforje. Nós criamos uma necessidade nos dias atuais, irmãos, preste atenção no que você tem feito com a tua vida. Nós criamos uma relação de dependência tão grande com aquilo que temos e fazemos, com o consumismo que gera em volta de nós. E nós dissemos: eu vou servir a Deus como, se eu não tenho isso? Eu vou cantar como na igreja, se eu não tenho a melhor roupa? Ah, meu Deus. Eu vou servir a Deus como? Talvez você precisasse assistir alguns tapes, alguns vídeos dos cultos iniciais, onde Jesus Cristo estava, e as pessoas estavam de sandália, de pé sujo, todos talvez com roupas quase como um uniforme, porque a diferenciação de tons não existia, e eles todos estavam vendo o enfermo ser curado, o paralítico se levantar, eles estavam vendo o demônio sair. A igreja precisa ser cheia do poder de Deus, e menos cheia da vaidade atual, para que se manifeste a glória, o poder, a unção, a libertação do Espírito. Meu Deus. O fato é que o que tem acontecido com a igreja atual, noiva de Cristo. Quantos aqui entendem que a igreja é noiva de Cristo? Ela entrou num caminho de traição, e ela encontrou um novo amor, e por encontrar esse novo amor, ela já não se importa mais com o seu relacionamento com Cristo, e ela não se interessa mais pela presença do Senhor, e as coisas do reino deixaram de ser interessantes para a igreja, porque o materialismo é muito mais importante. As coisas do reino deixaram de ser atrativas para aquele que é chamado a servir a Deus, porque nesse processo de traição, a igreja de Cristo se esqueceu do noivo, do Santo dos Santos, do Senhor dos Senhores. Ela se esqueceu de quem é o cabeça, e ela tem se voltado para todo tipo de outra atração que a seduz e a tem roubado de servir a Deus. E eu quero convocar vocês nessa noite em nome de Jesus. É tempo de avivamento, é tempo de sermos cheios da presença do Senhor, é tempo de santidade, é tempo de olhar para as nossas vidas e saber se nós mesmos não fomos atraídos por um outro amor qualquer que nos seduziu, que nos encantou, e nós estamos traindo a nossa fé, traindo Jesus Cristo, esquecendo dos princípios cristãos, e estamos, enfim, corrompendo a nossa caminhada com Deus. Eu quero hoje clamar a você: busque em Deus um genuíno avivamento, para ser cheio da glória de Deus, cheio de santidade, em nome de Jesus. Aleluia. Quanto tempo mais nós vamos esperar, irmãos, e vamos brincar de evangelho? Que igreja nós estamos propondo a construir? E imaginar que é assim mesmo, e deixar que as coisas se tornem normais, até o dia em que elas não existam mais, porque não haverá igreja onde nós possamos cantar e clamar e sentir a presença de Deus, porque a apostasia e o espírito da apostasia e o espírito do anticristo tem agido para roubar a fé e roubar as vidas. É tempo de despertar,
é tempo de acordar, é tempo de ser cheio do Espírito Santo de Deus. E eu quero nessa noite te convidar para que você possa pedir ao Senhor que Ele derrame sobre a tua vida um verdadeiro despertamento, que o Senhor derrame sobre a tua vida um desejo genuíno de servir a Deus, de estar na presença dEle, que você sinta vontade de orar, que você tenha prazer nas coisas do Senhor, e que você aprenda a caminhar com Ele, como Ele tem te chamado a viver. Aleluia, aleluia. É bastante interessante cantar. Derrama. Ou se quiser ficar mais bonito ainda, podemos fazer uma versão em inglês. Anointing, follow me. Nada disso vai mudar a tua história e vai fazer esse futuro acontecer se nós não formos curados. E eu quero que isso comece hoje, em nome de Jesus. Eu quero que a presença do Senhor possa tomar a tua vida, e você deixe. Tem uma frase atual aí que tem se falado muito, que é, na realidade, um conceito sociológico, que diz, está com muito mimimi. Já ouviu isso? É um conceito sociológico atual, uma frase que vai ficar para a posteridade. Mas será que nós não estamos muito cheios de mimimi e esquecendo que Ele é tudo em todos, que Ele é Senhor, e quando Ele opera em nós, quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, o que nos importa é servir ao Senhor e ter a presença dEle na nossa vida. Nada mais nos importa, nada mais nos interessa, nada mais tem valor na nossa vida, porque o nosso maior valor, nosso maior bem é estar na presença do Senhor. Eu me lembro ainda, quando cristãos cantavam apaixonados, mais perto quero estar. Culto de velório era um dos melhores cultos da igreja, que já não existem mais, é enterrar rápido, porque senão alguém pode vir e causar problema. O culto de velório é aquele culto que levava o cristão a refletir e a pensar: meu Deus, eu quero estar perto do Senhor, eu quero sentir saudade da tua presença, eu quero um dia encontrar com este irmão que foi para a glória. O evangelho precisa crescer dentro de você, precisa restaurar a tua vida e te encher do poder de Deus. Aleluia. Esses dias eu estava cantando: lá verei meu Pai, lá verei minha mãe, lá verei. Meu Deus, eu tenho uma saudade baita deles, enorme, mas eu sei que eles estão com o Senhor, eu sei que eles dormiram no Senhor, e o meu papel é me manter crente, o meu papel é me manter avivado, o meu papel é me manter no altar, o meu papel é ser cheio da presença do Senhor, porque eu quero encontrá-los na glória, e eu quero encontrá-los avivado, cheio de Deus, cheio do Espírito e da glória do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. É tempo de avivamento, igreja. É tempo do derramar do Espírito. Sair dessa frieza, sair dessa mornice. Quem dera fosse frio ou fosse quente, mas como és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Deus tem ânsia, tem nojo daquele que está numa condição mediana. É tempo de aquecer a tua fé, aquecer o teu coração, aquecer a tua vida e ser cheio genuinamente de Deus. Aleluia, amém. Curve a tua cabeça, fecha os teus olhos por um instante. Aleluia. Alabaxuque, alamarassuri, anderes. Ramarabaxuri, andaralabas. O pecado não pode ter domínio sobre a tua vida. Ralassuri, agaratesse, undarás. Nós não estamos aqui gastando tempo e fingindo ser igreja. Nós estamos aqui pregando o evangelho que transforma o caráter,
pregando o evangelho que transforma o homem. Nós estamos aqui pregando a palavra do Senhor, para que famílias sejam restauradas. O evangelho que sai desse altar e o evangelho que é liberado nesta casa é para que a tua vida seja a cada dia cheia de desejo de Deus. É para que você sinta saudade das coisas espirituais. É para que você se lembre: o Espírito se move em mim. O Espírito se move quando eu canto. O Espírito se move quando eu prego. O Espírito se move quando eu estou falando com alguém. O Espírito se move em mim quando eu sinto o desejo de orar pelo enfermo. O Espírito se move na minha vida quando eu estou junto com os meus irmãos, ou quando eu estou congregado, quando a igreja está reunida. Eu sinto um desejo de derramar o meu coração, de chorar na presença do Senhor. Louvores brotam nos meus lábios, cânticos espirituais enchem a minha boca, a palavra profética flui pelos meus lábios, e o Senhor abre os meus olhos para que eu possa ver da sua glória, a glória do Senhor. A igreja avivada precisa ser curada nesses dias, para ser cheia da presença do Senhor. Aleluia. Nós não podemos mais perder tempo. Nós não podemos mais brincar. Que cristão meia boca você se tornou, que não tem mais prazer em orar e chorar na presença de Deus. Que evangelho pregaram para você que te torna partidarista, gosto desse e não gosto daquele? Que evangelho você ouviu que te ensinaram a querer ser isso ou aquilo e não ser cheio do Espírito Santo? O evangelho que eu prego diz: se alguém quer servir a mim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. É hora de renúncia, é hora de abrir mão de vontades e desejos e opiniões em favor do reino, em favor do evangelho da cruz e da palavra, em favor do teu chamado, em favor do avivamento, em favor da presença do Senhor, porque Ele está nos chamando para que nós possamos revolucionar esta cidade pelo poder da presença do Senhor nas nossas vidas. Oh, aleluias, aleluias. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero pedir a você que nessa noite você se coloque em pé. Aleluia. Se há alguém aqui que não conhece Jesus, eu quero te apresentá-lo como diz a Bíblia. O Evangelho é poder de Deus. Se há alguém aqui que não é batizado com o Espírito Santo, eu quero convidar você a sair do teu lugar nessa noite. E você vem aqui à frente. Pode vir aqui em nome de Jesus, porque nós vamos orar por você. Se você não ora em línguas, o nosso maior desejo é que você saia daqui hoje conhecendo essa intimidade com o Espírito Santo que vai tomar a tua boca, para que você possa orar em línguas, ser cheio da glória e da presença do Senhor. Em nome de Jesus. Onde estão os cristãos avivados? Onde estão os cristãos que querem um avivamento? Onde estão os cristãos que querem buscar do Senhor e da sua glória, para sair do seu lugar e vir aqui abraçar esses irmãos e orar junto com eles, porque nós vamos orar pelo batismo do Espírito Santo. Onde estão os irmãos que querem buscar Deus? Onde estão os irmãos que querem orar e profetizar e orar e dizer: Senhor, derrama o Espírito Santo, derrama o Espírito Santo sobre esses irmãos, batiza-os com fogo, para que possam orar em línguas. Saia do teu lugar, você não precisa de um incentivo de ninguém, você precisa de desejo de avivamento, desejo de uma igreja cheia da glória, cheia da unção do Espírito. Olha quantos estão aqui buscando o que talvez você tenha e não pratica, estão aqui buscando o que você tenha e não use mais, buscando o que você fala e não fala mais.